Êxodo capítulo 25, nós começamos aqui então este capítulo com Deus mandando o povo trazer ofertas para o tabernáculo, que era o santuário que seria construído para que se pudesse de fato adorar a Deus, o ofício sacerdotal. E há um porquê desse tabernáculo, obviamente, ser construído, né? Então, uma vez que um santuário nós vamos definir e entender como um local ali sagrado, obviamente que é o local onde a presença de Deus estaria, e isto confirma a aliança de Deus com o povo de Israel, porque assim, olha, ainda que o tabernáculo ele fosse algo itinerante, porque às vezes o povo ia se mudar, o tabernáculo ia junto, era o sinal visível de que Deus estava no meio daquele povo. E aí é interessante que aí sim Deus diz ao povo, olha, tragam ofertas, e tragam os materiais, os recursos, aquilo que Deus iria detalhar para que fosse necessário construir as coisas para dentro do tabernáculo, que é muito e totalmente diferente do que os falsos profetas da teologia da prosperidade, que pedem grana para comprar fazendas, jatinhos, apartamento, aumentar o seu poder financeiro. Não tem nada disso, até porque aqui as coisas que eram solicitadas estavam sendo vistas pelo povo diretamente pela construção da coisa. Ou seja, não que Deus tivesse que dar uma prestação de contas, mas aqui não tinha dúvida. A coisa, né, o Moisés estava ali, o povo já tinha visto o Senhor falando no Monte Sinai, tinham medo de tudo aquilo, então eles sabiam que Deus estava ali com Moisés, e o que Moisés começa então a trazer ao povo é o seguinte: olha, nós vamos construir aqui um santuário, que é o tabernáculo, e Deus está pedindo para que seja feito desta forma aqui, então nós precisamos dos materiais, recursos, etc. né? Então, a partir do capítulo 25, nós vamos estender aqui nos próximos capítulos com alguns detalhes em relação ao tabernáculo, pelo menos aquilo que a Bíblia nos mostra, porque também não tem uma riqueza exaustiva de detalhes, embora muitas pessoas façam diversos estudos aí sobre o tabernáculo. O que a Bíblia nos fala e é o que está escrito de fato, né? Que em primeiro momento então Deus pede essas ofertas e ele coloca a construção da Arca da Aliança, do propiciatório e a mesa dos pães da proposição. Então a Arca da Aliança era o único utensílio, né, vamos assim dizer, o único artefato que deveria estar dentro dos Santos, porque dentro da Arca estaria ali as tábuas que Deus escreveu para entregar a Moisés. Então aquilo ali era algo extremamente precioso. O seu conteúdo, então, né, ele era mantido em oculto em todos os momentos. Não era qualquer pessoa que podia chegar lá e abrir e mexer, tá? Nós vamos ter também, então, como eu falei, o propiciatório. Eu tenho algumas medidas do propiciatório aqui que eu acho que é importante que vocês saibam, né? Então, primeiro, falando um pouquinho ainda da arca, né? Era um baú de madeira, a arca em si mesmo, né? Um baú de madeira, era revestido de ouro puro, tinha 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de altura, 66 centímetros de largura, tá? Não era uma coisa muito grande não, né? Então, obviamente que a arca não podia ser tocada por qualquer pessoa, porque até ali no Santo dos Santos era só o sumo sacerdote que podia entrar. Nós vamos falar um pouco disso nos próximos capítulos, mais pra frente, tá? O propiciatório, ele era então uma placa de ouro sólido, que se ajustava perfeitamente em cima da arca, como se fosse a tampa da arca, né? Havia, né, segundo a Bíblia, assim, aquelas imagens dos querubins de ouro, que não eram imagens que eram para ser adoradas, que fique muito claro, porque eu já ouvi gente falando assim, mas tem a imagem do querubim que foi feita no tabernáculo. Uma coisa é o símbolo desses dois querubins guardando ali a tampa, né, da arca, e se isso ser um objeto de adoração em si mesmo, está totalmente equivocado, né? E também a mesa dos pães da proposição, era de madeira revestida com ouro puro, tinha 88 centímetros de comprimento, 44 centímetros de largura, 66 de altura, e tinha ali 12 pedaços, né, do pão da proposição, que eram santos. E, enfim, cada um desses utensílios, conforme nós vamos avançando aqui nos textos, né, até mesmo, por exemplo, tinha os candelabros. Sabe aquele candelabro que você vai ver em um monte de igreja evangélica, né, que era aquele candelabro de ouro? Enfim, tinha 6 ramos, né? Lembra que ele estava descansando? Tinha a base do candelabro. Aí você vai ver que tinha uma base assim como se fosse isso, e mais 3 aqui e 3 aqui, basicamente isso, né? Se você for pensar, tinha 7 suportes. É bem interessante como esses números 7, né, sétimos, eles estão sempre atrelados ali. Mas aqui, o nosso olhar, além dessas informações que são importantes e interessantes, nós vemos aqui no Êxodo capítulo 25 o mesmo padrão que Deus seguiu em relação ao detalhamento das suas leis. E agora, quando ele
pede, ele exige desse povo, né, a construção de um santuário, ele também é extremamente rico em detalhes, e existe uma regra, existe a forma que vai ser feito, Deus ele foi tão detalhista que ele dá até as medidas. Qual é o tamanho que tem que ter a arca, qual é o tamanho que tem que ter a mesa do pão da proposição, ele dá todos os detalhes para que o povo meramente execute. Isto, eu acho que é o grande princípio de tudo isso que nós estamos lendo até agora. Nós já sabemos o que tem que ser feito. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer.